4. Salmo 8, de 1 a 4. Ó Senhor, Senhor nosso, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequenos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Que Deus abençoe a palavra lida em nossos corações. Tomai assento, irmãos. Ó Deus, visita este púlpito, dá-me a tua unção para este momento, a fim de que a mensagem seja proclamada e encontre guarida nos corações ouvintes. Eu peço estas bênçãos e agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Que é o homem? Perguntou o salmista há mais de 2000 anos. Hoje, essa pergunta nos confronta com uma nova urgência, enquanto enfrentamos a destruição da humanidade por holocausto nuclear ou pela poluição do meio ambiente e até por terremotos e maremotos. Nós ficamos a pensar, as ciências desafiam os nossos princípios básicos, mas não podem responder a certas perguntas que partem de Deus e são perguntas que só Deus pode respondê-las. De onde veio o homem? É uma questão importante que nós precisamos saber nesta noite. Qual o significado do homem? Por que meio da Bíblia que descobrimos as respostas e a solução para os problemas da humanidade? O novo homem em Cristo Jesus é a resposta para este problema. O novo homem, ele transforma o mundo. Somente Deus pode verdadeiramente revelar-se a si próprio ao homem. Esta revelação de si mesmo, tão necessária para a salvação, encontra-se na Bíblia. Da mesma fonte deriva a opinião de Deus sobre o homem, que é uma opinião verdadeira, pois quem melhor pode conhecer o homem do que aquele que o criou? Nestes dias, quando as filosofias falsas representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que conheçamos a verdade. Assim, melhor, poderemos compreender também as doutrinas sobre o pecado, juízo, salvação, as quais se baseiam sobre o ponto de vista bíblico da natureza do homem, que é uma natureza pecadora. A Bíblia diz que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo as leis do seu próprio ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica na declaração de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o grande diferencial entre as criaturas criadas por Deus. É que o homem é o coroa da criação. E ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A doutrina do homem é chamada de antropologia, do grego anthropos, que significa homem.
Ao estudar essa doutrina, temos que refletir sobre a origem do homem, sua constituição e sua finalidade aqui neste mundo, seu destino final e como se relaciona com outros homens, principalmente, como ele se relaciona com Deus. O estudo sobre o homem é importante porque nos ajuda a entender como Deus planejou se relacionar conosco e o que Ele espera de nós. Em oposição à criação especial, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tivessem sua origem em uma só forma, que as espécies mais elevadas surgissem de uma forma inferida. Por exemplo, o que uma vez era caramujo transformou-se em peixe. O que era peixe chegou a ser réptil. O que era réptil tornou-se pássaro. O que era pássaro tornou-se macaco. E o que era macaco evoluiu-se e veio a tornar-se humano. A teoria da evolução se fundamenta no fato de que em tempos muito remotos apareceram a matéria e a força. Mas quando e como isso surgiu, a ciência não sabe. Dentro da matéria e da força surgiu uma célula viva, mas de onde ela surgiu também ninguém sabe explicar. Nessa célula havia uma centelha de vida da qual todas as coisas viventes, desde o vegetal até o homem, se originaram, sendo este desenvolvimento controlado por leis inerentes. Essa doutrina é falsa, é perversa, porque ensina erradamente a maneira como Deus fez o homem vir ao mundo e as demais coisas por ele criadas. Essas leis em conexão com o meio ambiente, segundo os que esposam esse tipo de pensamento, explicam a origem de diversas espécies, incluindo o homem. A Bíblia diz que Deus fez produzir da terra erva verde que desse semente conforme a sua espécie, árvore frutífera que desse fruto conforme a sua espécie, cuja semente estivesse nela, cada uma dentro da sua colocação, dentro do seu habitar. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, conforme suas espécies, e toda ave conforme suas espécies. Esse conforme suas espécies é a chave do segredo, porque cada um dentro do seu espaço. Nós podemos ler isso logo no início do livro de Gênesis, capítulo 1, versos 20 a 21, e entender perfeitamente que Deus criou todas as coisas dentro de um padrão elaborado para aquela situação. Notem que tanto os vegetais como os animais foram criados de acordo com suas espécies, não havendo, portanto, a evolução de uma espécie para outra. Mas o que vem a ser espécie? Segundo os cientistas, espécie é uma classe de plantas ou animais que tenham propriedades e características comuns e que se possam propagar indefinidamente sem mudar suas características. Então, espécie são plantas ou animais que se propagam indefinidamente sem perder suas propriedades, suas características próprias. Uma espécie, ela pode produzir uma variedade, isto é, uma ou mais plantas ou animais isolados que possuem peculiaridades acentuadas não comuns à espécie em geral. Por exemplo, um tipo especial de cavalo de corrida pode ser produzido por processo especial. Uma vaca, por exemplo, holandesa, ela se destaca como especial entre as demais vacas. Mas sempre será ou vaca ou cavalo.
nunca fugirá da sua espécie. Quando se produz uma variedade e essa se perpetua por muitas gerações, aí nós vamos ter o quê? Uma raça. De maneira que na espécie canina temos muitas raças que diferem consideravelmente uma das outras, porém todas retêm certas características que as marcam como pertencentes à família dos cães. Não deixa de ser cães. Ao lermos que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie, não estamos dizendo que elas não podem desenvolver-se em variedades novas. O que a Bíblia diz, e nós acompanhamos a sua fala, é que uma espécie não pode transmudar-se para outra espécie. Por exemplo, cavalo não deve desenvolver-se ou não pode desenvolver-se em outro animal que não seja cavalo. Qual a prova pela qual se conhece as distinções entre as espécies? A prova é esta. Se os animais podem ser cruzados e se podem produzir uma descendência fértil por tempo indefinido, então são da mesma espécie. De outra maneira, não são. Imaginemos que surja um advogado do diabo e faça a seguinte colocação: pastor, seu argumento está equivocado, porque o cavalo é uma espécie diferente do jumento. No entanto, o cruzamento da égua com o jumento, que são espécies diferentes, produz a mula. Sim, é verdade. Mas o que foi dito neste auditório é que a prova para se conhecer a distinção das espécies é se os animais podem ser cruzados e que se podem produzir uma descendência fértil por tempo indefinido. No caso em tela, a espécie cavalo pode até cruzar com a espécie jumento, mas o resultado mula não tem capacidade de gerar outra mula, ou seja, a espécie mula. Ali encerra na mula esse tipo de transmutação. Este fato constitui-se num forte argumento contra a teoria da evolução de que o homem proveio do macaco. Pois mostra claramente que Deus colocou uma barreira entre as espécies para que uma espécie não se transformasse em outra. Podemos definir a ciência da seguinte maneira: ciência é o conhecimento de fatos comprovados. Será que a evolução é um fato comprovado? Claro que não. Ninguém até hoje pôde provar verdadeiramente, pelo pragmatismo, de forma cabal, que o homem veio do macaco. A teoria mais propagada da evolução é a de Darwin. Entretanto, há inúmeros cientistas que declaram que a teoria de Darwin caiu por terra por falta de provas. Há um abismo intransponível entre os irracionais e o homem, entre a forma mais elevada de animal e a forma inferior da vida humana. O pior homem, o homem das cavernas, ele não chega nem de perto à condição de macaco. Nenhum animal usa ferramentas. Já viram algum animal acender fogo, empregar linguagem articulada, ou ter capacidade de conhecer as coisas espirituais? Macaco mais inteligente não passa de um irracional. Mas o espécimen mais degradado do homem continua a ser homem. Afinal, o que é o homem? Estudando os 2 primeiros capítulos de Gênesis, descobrimos que Deus criou os céus e a terra, e que o homem é a coroa da sua criação. Há 3 palavras-chave para a atividade criadora de Deus: criar, fazer e formar. Criar vem do nada, o verbo bará, em hebraico, que significa criação
nilo, isto é, criar sem a matéria, sem obra-prima. Existir uma coisa do nada. Foi o que Deus fez com a criação do mundo. Já os verbos fazer e formar, já tem a obra-prima da primeira criação de Deus, então é só transformá-las em outras coisas. Estes três verbos definem o caráter da obra criadora de Deus, que criou o universo do nada e formou criaturas daquilo que criara anteriormente. Deus formou o homem do que já existia, porque ele criara anteriormente a terra, então ele fez o homem do pó da terra, ou seja, daquilo que já tinha sido criado. A palavra homem, em hebraico, é Adam, e terra é Adamá. Os dois estão sempre ligados na sua história, o homem e a terra. Tu és pó e ao pó voltarás. Primeiro homem é formado da terra. No capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ninguém consegue fugir desta realidade de voltar ao pó. O homem recebe de Deus a ordem de cultivar a terra e dela tirar seu alimento. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 16. Por último, a terra é a sua casa depois da morte. Gênesis capítulo 3, versículo 19. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, diz que Deus é o oleiro que forma Israel como barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Salmista, no Salmo 103, versículo 14, afirma: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O homem é um ser físico, isto é, ele tem um corpo, de acordo com a narrativa de Gênesis. Ao homem, primeiramente, lhe foi dado um corpo, e depois o espírito lhe foi soprado em suas narinas, e ele se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Neste homem, a alma, ou corpo, alma e espírito, o difere das demais criaturas. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem é a mesma usada em outros textos para sombra e até para ídolos, e significa um modelo e um exemplo de algo. A segunda palavra, semelhança, que é praticamente sinônima da primeira, significa aquilo que lhe é similar, ou parecido, ou mesmo um figurino. Desta relação de imagem e semelhança, aprendemos o seguinte: o homem é menor que Deus, uma vez que uma representação não é o original, é apenas uma expressão do original. Segundo, a imagem de Deus não é física, uma vez que Deus é espírito, e o espírito não tem forma nem corpo. Terceiro, a imagem e semelhança de Deus nos ajuda a compreender o Senhor e nos relacionar com Ele, já que Ele nos dá faculdades que nos habilitam para o relacionamento com a divindade. Podemos notar estas verdades na vida de Adão, que tinha a imagem de Deus antes da queda. Ele compreendia o Senhor, falava com Ele, recebia ordens dele e tinha inteligência para executar as tarefas a ele designadas. Quarto, a imagem de Deus também nos dá a capacidade criadora. Adão exercitou essa capacidade da imagem de Deus ao escolher nomes para os seres vivos que o Senhor havia criado. Quinto, a imagem de Deus nos dá o entendimento de que devemos viver para o louvor da sua glória. Profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz para minha glória.
Os seres humanos, em sexto lugar, foram criados para se relacionar uns com os outros, e principalmente com Deus. Para Adão, Deus criou Eva, que lhe era correspondente na espécie. Deus, que já se relacionara na triunidade, teve oportunidade de relacionar-se também com um homem e uma mulher, Adão e Eva. Visto o homem quanto à sua formação e origem, agora queremos enfatizá-lo quanto à sua natureza. Antes do pecado, o homem era imortal, poderia viver no estado original se não tivesse pecado. Gênesis retrata esta característica quando usa a árvore da vida como símbolo da imortalidade. Deus retirou do homem a possibilidade de tomar do fruto da árvore da vida e continuar imortal. Gênesis capítulo 3, verso 22. Antes de pecar, o homem vivia num estado de pura inocência, andava nu, não tinha maldade nem consciência do pecado, não tinha nada para consertar em sua vida, nem pedir perdão de nada, pois de nada era culpado, nem mesmo de maus pensamentos. Muita gente quer defender a prática de colônia de nudismo, dizendo que Adão era nu naquela época, só que ele não tinha maldade no coração. E os de hoje já nascem sob a égide do pecado. Ele vivia em santidade, pois andava em plena comunhão com Deus. Bem, se o homem em sua natureza era imortal, inocente, era santo e vivia em comunhão com Deus, como pode então entender-se que o homem veio a corromper se ele era criado à imagem e semelhança de Deus? É bom lembrar que se Deus tivesse criado o homem na estatura que lhe era destinada, tê-lo-ia deixado sem possibilidade de livre arbítrio. Se assim o fizesse, ele seria um autômato, um robô, e como tal não poderia ser responsabilizado pelos seus atos. Ele não teria vontade própria. Ou seja, se Deus evitasse que o homem pecasse, ele assumiria a responsabilidade que era do homem, depois não poderia cobrar deste homem nada. Então ele deixou o homem livre para fazer a sua própria escolha, como só ia acontecer com todos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir, o caminho da vida ou o caminho da morte. O conceito de vontade própria engloba o fato de que o ser humano, em toda a história bíblica, precisa tomar decisões. E elas trazem consequências para ele, para a sua família, para a sua igreja e às vezes para a sua nação. O livro de Provérbios nos aconselha sobre decisões éticas que devemos exercitar na vida, mostrando a importância de manter a vontade alinhada com os princípios de Deus. A minha vontade tem que se coadunar com o pensamento e com a vontade de Deus. Desta forma, a vontade é um ingrediente importante para o cristão, porque é através de suas escolhas que ele luta para que sua vontade coincida com a vontade divina. Como o próprio Jesus orou ao Pai: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, ou seja, não seja a minha vontade, mas sim como tu queres. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 39 a 42. É nossa vontade submissa à vontade de Deus que vai determinar onde passaremos a vida eterna. Na presença de Deus eternamente ou no inferno, ali sofrendo as mazelas da nossa má escolha. Há decisões que são de nossa completa responsabilidade e que, portanto, dependem de nossa vontade, tais como andar em espírito. Depende da nossa vontade, se nós queremos andar em espírito ou na carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Segundo lugar, ser cheio do Espírito. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em toda a história bíblica, nós temos que escolher se nós devemos andar em espírito ou andar na carne. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que escolher a vontade de Deus e não a nossa vontade. Terceiro lugar, perdoar. Perdoar, amar, suportar e todos os demais mandamentos recíprocos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não as perdoardes, ele também não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Então nós temos que fazer as escolhas. Andar em espírito ou andar na carne, embriagar-se com vinho ou embriagar-se com espírito. Perfeito. Perdoar e amar as pessoas ou odiá-las e se afastar delas. É isso que a palavra de Deus diz. Mas Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Quase todos os livros bíblicos têm ordens e exortações para que usemos a nossa vontade para obedecer a Deus, desenvolver atitudes que o agradem e reflitam o seu caráter em nossa vida. Mas o homem criado por Deus, além da vontade própria que o caracteriza, possui também uma consciência, que vem a ser consciência. Num conceito simples, consciência é a parte do ser humano que provê testemunho interior sobre a conduta moral do indivíduo. É o conhecimento de si mesmo e a faculdade do discernimento da alma. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, nos dá essa ideia. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Nós temos que pensar nas coisas de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que edifica, nisto nós devemos pensar. Paulo falou isso aos filipenses, aconselhando-os a pensar nas coisas de Deus e não nas coisas da terra. Paulo, em carta endereçada aos coríntios, aconselha: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa de quê? Da consciência. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Se a consciência nos condena, então nós devemos nos afastar daquilo que a consciência nos acusa que não é bom para nós. Deus dotou o homem de consciência para servir como unidade crítica a respeito do que é certo ou errado. Nossa consciência, aliada ao conhecimento de Deus, nos lembra quem somos e quais são os nossos deveres para com o nosso Deus. Que é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Perguntou o salmista. O homem foi feito um pouco menor que os anjos, e Deus de honras e glórias o coroou. Salmo 8, versículo 5. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Na Bíblia encontramos várias características que podem marcar a consciência de alguém e ditar como ela se comporta diante das diversas situações da vida. Deus capacitou o ser humano de vontade e consciência. A vontade nos leva a andar em seus caminhos.
enquanto que a consciência ajuda a vontade a escolher o bem e as alternativas que são de Deus. O homem, portanto, é um ser físico e espiritual, ele tem corpo e alma. E é na alma que aparece a imagem divina. A mente do homem lhe permite pensar retrospectivamente e assim exercitar a memória. Pode pensar no presente e, deste modo, prestar atenção. Pode também pensar no futuro e assim exercer a imaginação. Este é um característico do homem em sua parte espiritual, modelada à imagem de Deus, que conhece presente e futuro. Outro aspecto espiritual do homem vê-se nas suas emoções. Ele ama aqueles que com ele têm afinidades de espírito. Esse amor é capaz de ser levado à compaixão quando aquele que se ama cai em desgraça. Além das emoções, o homem tem zelo, e este zelo é capaz de ser grandemente exercitado quando os seus direitos são postergados. A reação que os estados emotivos provocam em nosso corpo indicam a intrincada relação entre o espírito e o corpo, e não a localização das emoções no corpo. Como podemos ler em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A grande influência, quando o espírito está abatido, isso reflete no corpo. Davi, por causa do pecado, desabafa no Salmo 38. É um verdadeiro clamor profundo e sincero, onde o rei reconhece o peso de suas falhas e pede a misericórdia de Deus em meio a um severo sofrimento físico, emocional e espiritual. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como Deus por natureza é amor, assim Ele perdoa os nossos pecados e nos reabilita. Ele tira as nossas preocupações e ansiedades e nos conforta e nos consola. Pedro recomenda isto a cada um de nós: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Davi, atordoado com o pecado cometido de adultério e morte de Urias, não tinha sossego, resolveu buscar a Deus e pedir perdão, e faz a seguinte confissão: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então eu confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujos pecados são cobertos. Salmo 32. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Há pessoas que dizem que Deus não as perdoará, porque são muito pecadores. Mas para Deus não existe isso. Paulo disse que era o principal dos pecadores e Deus o perdoou. Que é o homem? A Bíblia diz que é um ser diferenciado. Diz o salmista: um pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Devemos louvar a Deus porque fomos feitos para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 12. Somos os únicos da criação terrena a termos a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criação, nenhuma outra criatura tem o que nós temos, que é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, somos os únicos a quem Ele chama para um relacionamento perfeito.
Ele chama cada um de nós para termos uma intimidade com Ele. Nós somos chamados a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Terceiro, somos os únicos que recebemos dele a incumbência de divulgar a sua obra e cuidar do restante da criação. Os anjos gostariam de fazer o que nós estamos fazendo, pregar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas tem crentes que não dão valor a essa nobre missão que os anjos gostariam de exercer e não pregam o Evangelho. A ordem foi para a igreja, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quarto lugar, somos os únicos chamados para pertencermos à família de Deus como filhos. Somos herdeiros do que Deus tem nos céus como filhos. Quinto lugar, somos os únicos que receberam a promessa de uma vida eterna de paz e felicidade. Quem não quer isto? Todos almejam aqui neste mundo. Mas Deus programou isso para um outro estágio, para uma outra ordem. E nós caminharemos para lá, se nos mantivermos fiéis como somos a Cristo Jesus. Com todos esses privilégios, há crentes que ainda reclamam do que fazem para Deus, da dureza da obra, e o que é pior, fazem a obra de má vontade e mal feita. Parece que é um fardo pesado deixar a casa para a igreja. Se estiver chovendo, não vai. O sol quente também vai queimar. Os bandidos estão aí, vão me assaltar. É isso. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Fazer fraudulentamente, de má vontade, mal feito a obra de Deus. Se Deus deu um dom a você, meu irmão, procure desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Deus vai cobrar. Ele nos dá sempre o melhor, como nos deu o próprio Filho dele para morrer na cruz por nós. Ninguém ignora os grandes benefícios que a ciência tem ao longo do tempo, proporcionando à humanidade muitas descobertas científicas. Porém, antes de serem lançadas no mercado, são testadas nos laboratórios, no caso de medicamentos em animais que servem de cobaias para depois aplicarem as vacinas em seres humanos. É exatamente o que acontece na vida espiritual. A eficácia da fé é provada na experiência do dia a dia. O Evangelho não é só teoria, é principalmente prática, é vida exercitada a serviço de Deus, é poder transformador. É esse poder que é testado na experiência pessoal. Se você não se transformou em nova criatura, você não possui a fé que salva. Tem que procurar descobrir onde é que está o defeito. Porque quem se converte tem que se transformar em nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A velha natureza, ela se faz presente em abundância nas igrejas de hoje. Mas nós temos que trabalhar contra isso, porque quem está em Cristo, nova criatura deve ser, pelo menos. A verdadeira fé não se resume em acreditarmos no poder de Deus, como se acredita que Colombo descobriu a América, ou que Cabral descobriu o Brasil. Não é essa a fé, não é esse acreditar. A verdadeira fé é a confiança plena no poder e graça de Deus, que nos leva a renunciar à prioridade dos nossos interesses pessoais para priorizarmos os interesses do reino de Deus. Como a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É vivenciar os ensinamentos bíblicos e desfrutar da plena segurança espiritual advinda da proteção que o Senhor concede aos que o amam.
Ciência e fé não são antagônicas. Se por um lado há leis que regem o estudo da ciência, por outro existem leis espirituais que não devem ser ignoradas. Infelizmente, nas escolas, desde o ensino básico ao superior, somente é ensinada a teoria evolucionista que diz que o homem é descendente do macaco, com enormes prejuízos à formação das nossas crianças e jovens. Deveria também ser ensinado nas escolas a teoria criacionista, que ensina que Deus criou todas as coisas do nada, deixando a opção para os estudantes acreditar numa ou noutra teoria apresentada. Não podemos nos furtar a dizer que a teoria da evolução é danosa à mente em formação, ao sugerir de maneira sutil a ideia de que Deus não existe, ou que tudo o que vemos surgiu por acaso e evoluiu por meios naturais. Mas Deus fez o homem do pó da terra. Ele não é descendente de nenhum animal, pois ele é a coroa da criação de Deus. Além do mais, a Bíblia diz que Deus falou ao homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ora, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o incumbiu de dominar toda a criação, como é que o animal macaco poderia produzir descendência ao homem? Qual o tempo de vida de um macaco? Segundo pesquisas, fui apurar que pequenos primatas vivem em média de 10 a 15 anos. Podemos chegar a 25 anos. Macacos de média de 30 anos. E grandes gorilas de 30 a 60 anos. Por falar em verdades e mentiras, certo pastor, no Congresso Nacional de Adolescentes Batistas, contou a seguinte história. Um homem estava desempregado. Um dia, aceitou trabalhar num circo fazendo o papel de macaco. Usando uma fantasia de King Kong, teria de fazer gestos, trejeitos e virar cambalhotas. Tudo que faz o macaco de verdade. Treinou bastante, fazendo acrobacias, saltando inclusive por cima da jaula do leão. No ensaio, tudo saiu bem. Vai ser um sucesso, pensou. Chegou a hora do show. O circo estava lotado. Luzes, assobios, aplausos. O nosso amigo gorila de mentira entrou em cena, tal qual nos ensaios. Rodopiou no ar, para lá e para cá. A certa altura, porém, cometeu um pequeno erro de cálculo. Ao saltar por sobre a jaula do leão, caiu lá dentro, cara a cara com o rei dos animais. Começou a gritar histérico: socorro, socorro! A multidão ficou de pé, fez completo silêncio. O leão veio se aproximando de mansinho. Socorro, socorro! Gritava o macaco desesperado, já se preparando para enfrentar a morte. O leão veio chegando e cochichou no ouvido enérgico do macaco:
cala essa boca, seu idiota, senão nós dois vamos perder o emprego. Irmãos, é impossível fingir o tempo inteiro. Não dá para exibir do lado de fora aquilo que não se é do lado de dentro. Sempre chegará o dia do confronto com o leão. E aí? Mentiras como essa, de homem que se passar por macaco ou leão, só em espetáculos fantasiosos criados pela fertilidade na mente humana, que gosta muito de ser enganado. E gosta também de enganar os mais desavisados. Infelizmente, em nossa sociedade, há homens que se comportam piores do que qualquer animal. Conta-se que num jardim zoológico, um jovem, desejando parecer engraçado, estava fumando um cigarro perto da jaula dos orangotongos. Quando lhe ocorreu a ideia de oferecer uma tragada a um dos macacos, perguntou antes a um guarda do parque, sem hesitar, se sua iniciativa provocaria algum dano ao mundo. Não, respondeu o guarda, mesmo porque nenhum macaco pegaria sequer o seu cigarro. E acrescentou, os macacos não são tão insensatos como muitos julgam. Aliás, o homem é o único animal que fuma. Moral da história, mesmo agindo às vezes como animal, o homem nunca deixará de ser homem e jamais se transformará num primata. Que Deus assim nos abençoe. Acho que está 329 do campo.